Olá, boa noite. Eu não tô te ouvindo. Por algum motivo não E estou te agora? ouvindo. Não, Agora tô, agora tô. esse Deu fone certo. parece que conecta, mas ele não conectou direitinho, sabe? Ele deve dar E, um uhum. tiltzinho, né? Mas Ah, que agora eu tô bom. ouvindo. A Vanessa tá dando oi, boa noite. Boa noite, Vanessa. Oi, Ivan, tudo A Mara bem? entrou também, que é da nossa casa. Então, vou dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando, né? Que a gente acabou de iniciar. Aí eles Perfeito, vão vendo ali e a gente vai começando. E tudo bem por aí? perfeito. Tudo bem, aqui tudo bem, Tranquilo? tranquilo. Daquele jeito, né? Tem hora que a gente dá umas surtadas, né? É Mas é normal, né? normal. E vocês aí, É tudo que, certo? mas tudo É. bem, aqui em casa tá tudo bem, né? Nós tivemos aí o ciclone aqui no nosso estado e tudo mais, mas agora a situação já está se normalizando, assim, né? Mas tudo tranquilo, na medida do possível. Uhum. Que A bom. É, vai dar tudo vai dar certo. tudo certo. A Isabela mandou um oi também, que também é na nossa casa. E então tá. Acho que eu vou ir começando a ler uma mensagem pra gente ir entrando no clima do. E depois eu faço uma oração pra gente abrir e a gente começa o nosso bate-papo e o pessoal vai entrando. Tá bom? Então, Perfeito, hoje eu tudo bem. escolhi uma mensagem que hoje não abri no aleatório, mas que eu achei bastante pertinente para o nosso assunto, né? E que é do Emmanuel. Então é assim, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a própria aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações, unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos talentos de amor e paz reservado por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: Bem-aventurados os aflitos. Essa Bem pertinente ao tema de hoje. é muito legal essa mensagem. Bom, vamos então, neste momento, acalmar o nosso pensamento, o nosso raciocínio e entrando em sintonia com os nossos mentores, nossos guias espirituais, nossos queridos amigos que nos assistem, para que possamos realizar um bom bate-papo na noite de hoje, possamos ter uma boa interação, tirar as dúvidas e um ótimo aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, e assim sim, vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Então, Júlia, primeiro eu gostaria que se apresentasse então para o pessoal, falasse um pouquinho de ti, sobre o canal, para a gente ir te conhecendo um pouquinho melhor.
Tá bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo do lado daí. Primeiro, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui, é uma honra participar, né, desse projeto que o Centro Espírita de vocês está realizando aí muito bem, né? Porque nesse momento eu acho que a gente precisa mais é mesmo que se unir. Então, é uma honra estar participando aqui, é um prazer assim muito enorme, muito grande, ainda que eu esteja a passos pequenininhos na doutrina ainda e falando, né, que é uma super responsabilidade, mas eu estou muito feliz, é uma oportunidade de crescimento imensa. Então, eu já queria deixar meu agradecimento tanto ao Centro Espírita André Pádua, mas também a vocês, né, né, toda a organização, ao Gabriel, que também foi super querido e super me aguentou essa semana, porque estava corrido no trabalho, mas ainda assim deu certo, vai sair, né? Vão sair ótimas reflexões. E né, introduzindo agora um pouquinho quem sou eu, meu nome é Júlia Medeiros, eu sou daqui de São Paulo, né? Daqui de São Paulo mesmo, da capital, eu moro na Zona Norte. E eu tô na doutrina espírita aí já fazem 22 anos, né? Que é a minha idade, eu tô na doutrina espírita aí desde bebezinha, mas nesses últimos anos que eu venho me reencontrando, me redescobrindo, né? Saúde. E aí eu vim me redescobrindo nesse finalzinho de ano e eu criei o Espiritês no final do ano passado, em meados de outubro. E aí, coisa vai, coisa vem, né? Convites foram aparecendo para falar um pouquinho. Eu ainda estou a passos pequenininhos, como eu disse, mas é muito importante estar aqui, estar aprendendo e, acima de tudo, escutar, né? Primeiro, quem escuta aqui somos nós. Então, eu estou falando primeiramente para mim, isso já é o mais engrandecedor. E acho que é isso. Tentei resumir aí mais ou menos. Ótimo. A gente que agradece também por ter aceitado o convite. Acho que é muito importante mesmo fazer essa conexão e aproveitar dessas oportunidades que a gente tem nesse momento, né? Disso, assim, a gente sempre realizou Uhum. palestras presenciais e a gente ficava fechado ao nosso círculo das pessoas que moravam perto, né? E agora, com tudo isso, a gente tem a possibilidade de conectar e trazer pessoas novas, trazer conhecimentos diferentes, e isso tudo é muito bacana, assim, né? Então, a gente também agradece muito o convite. E, bom, então vamos lá, né? Hoje, representando um pouco da juventude, né, no movimento espírita também, que é importante que a gente Pois venha é. ocupar o nosso espaço, ainda mais agora nas redes sociais, né, que estão tão bem. Então, nosso tema de hoje, então, como eu falei no início, é como interpretar e sair do estado de melancolia. E aí, muito legal, tu falou, né, que a gente fala primeiro pra gente. E aí, quando a Jéssica falou o tema pra mim, eu pensei, poxa, não sei nada, né? Mas o motivo Uhum, veio, né? uhum. Então, vamos estudar e vamos aprender, e a gente sabe que sempre tira muitas coisas boas. E aí, a gente preparou o nosso roteiro, a gente conversou junto sobre isso, né? E uma das primeiras coisas que a gente poderia conversar, né, que eu acho, é como é que a gente podia definir a melancolia, né? O que seria a melancolia? Uhum. É, quando a gente vai analisar o significado das palavras, que eu gosto muito, então quando você me mandou, né, o roteirinho aí de perguntas para a gente discutindo, não poderia ser melhor do que começar a entender o significado da melancolia, mas antes eu vou só fazer um adendo aqui que a gente está se baseando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os bem-aventurados os aflitos, que é um pouquinho da lição que o Gabriel leu no começo, que é o item 5 que vai falar exatamente da melancolia. E aí, para a gente entender, né, o significado disso, eu vou usar minha colinha aqui e tentar explicando ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente procura no dicionário, a melancolia nada mais é do que um estado mórbido, né? Caracterizado por um abatimento mental e físico, que pode ser a manifestação de vários problemas psiquiátricos, né? Hoje que é considerado mais como uma das fases, né, de um estado aí de depressão, psicose maníaco-depressiva. A colinha aqui ela é boa, porque é difícil para quem não tem o domínio da medicina, tem a colinha aqui. E aí, no segundo momento, ele vai trazer que é um estado de grande tristeza, né? Um desencanto geral aí, que, por sua vez, em algum outro momento, vai ser considerada aí uma depressão. Então, em linhas gerais,
A melancolia é um estado de profunda tristeza, né? Que antecede esse momento depressivo e que ele, por sua vez, é um pouco mais passageiro, né? Ao meu entendimento, me parece ser algo mais passageiro, né? Mesmo que ainda ele seja intenso, que ele seja forte, mas que é um estágio de grande angústia interior. Então, a pessoa que é melancólica, a pessoa que está melancólica, ela não sente o prazer em viver, ela não se alegra com nada. Então, naquele momento, ela reduz assim e vira um vazio. E aí, Gabriel, não sei se você quer me complementar alguma coisa, mas eu queria trazer a analogia, né, de um psicólogo brasileiro, que é o Rubens Alves, que vai tentar trazer uma analogia tanto quanto que para mim é bem interessante, né? Que ele vai trazer aí dois tipos de tristeza para gente. E aí fazendo essa analogia com a nossa natureza, né? Com o amanhecer, durante o dia e com o crepúsculo. Então, explicando assim mais ou menos, nesse primeiro momento, ele traz como tristeza diurna, né? A tristeza diurna que é quando a gente está sendo iluminado pelo sol, né? Que são tristezas que existem razões para essas tristezas. E aí o que significa, né? Quando você fica triste por um filho doente, quando você fica triste porque um amor se desfez, porque algum relacionamento não deu certo, quando você fica triste em ver que ainda existem muitas pessoas passando fome no mundo. Então, para essas tristezas que o sol está iluminando, elas existem, elas têm razão, elas têm causa, né? E aí ele vai dizer ainda que a tristeza é parte da nossa vida, que ela é uma reação natural da nossa alma, né? Diante da perda de alguma coisa ou de alguém. E num segundo momento, ele vai trazer a tristeza do crepúsculo, né? Que é aquele entardecer, é aquela troca, né? Do dia pela noite. E aí, esse crepúsculo que vai ser vago é aquele momento triste, que é natural, que é onde a luz vai cessando para entrar a noite. E aí, nesse momento, ele vai falar que essa tristeza proveniente do crepúsculo tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Não existem razões para ficar triste igual aquela tristeza diurna que você tinha uma causa, né? Que você tinha, né? Meu filho está doente ou alguma coisa de ruim me aconteceu, mas esse crepúsculo não existe razão para ele, né? E aí a gente fica, né? O entardecer, a gente começa a ver nossas sombras aparecendo. E é meio que uma metáfora, ele diz, né? Que é uma metáfora para o que é a vida, né? Que é uma beleza das cores que vão se mergulhando dentro do escuro da noite. Por que eu trouxe ela? Porque, para mim, na minha opinião, é a personificação do que é a melancolia, né? Desse vazio, dessa troca do que a gente vê, do que é concreto, do escuro que acaba nos assolando intimamente, né? Então, eu acho que, tendo essas linhas gerais, a gente já consegue entender o que é um pouco da melancolia. Eu acho que trouxe muito bem, esclareceu muito profundamente assim essa análise com a natureza. Eu acho que ela identifica um pouco esse estado de melancólico, né? E eu também, né? Que eu vou falar aqui, eu estou falando com base numa palestra que é Melancolia, Depressão e Superação, que foi dada pelo Leandro Machado, que é um médico espírita e falou sobre isso. Então também estou sendo pautado nisso, assim, né? Mas é basicamente a mesma coisa que tu falou, né? É um estado de uma tristeza um pouco mais intensa, que não é necessariamente ruim, como tu falou, não tem uma causa, assim, né? E que às vezes ela até é usada como uma licença poética, né? Uma coisa que também te faz tu ter um contato com o teu interior e que faz tu se tornar criativo. E é muito legal tu falar do crepúsculo, porque várias vezes estava vindo o crepúsculo e vem aquele estado na gente, o crepúsculo, mas por quê e tudo mais. E aí, com esse esclarecimento, a gente entende que é justamente isso, né? O cessar da luz, o iniciar é o ciclo da vida. E, e eu acho que isso entra na nossa segunda pergunta, né? Então, e qual é a interpretação da melancolia no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a gente tem esse item lá, né? Uhum. Uhum. Quando a gente lê, né, a passagem ali daquele item 25, François de Geneve, que foi o que ditou, né, essa informação para a gente, ele vai trazer que a melancolia ela é uma ânsia do espírito por uma vida melhor, né? Mas a gente sabe que Deus não criou essa felicidade
para ficar presa no corpo, no solo terreno, aqui dizendo mais da terra, falando propriamente de onde a gente está encarnado, né? Essa vida melhor, ela vai vir para todo mundo, né? Depois que forem cumpridas as obrigações quais Deus nos confiou. Mas ele quer dizer que a melancolia é essa ânsia do espírito de atingir a plenitude, né? Só que a gente ainda está aqui, a gente está no corpo, né? E aí, partindo disso, François vai trazer para a gente que é quando a gente tenta sair do material para sentir os prazeres espirituais. Só que a gente não consegue, porque a gente está no corpo. E o nosso corpo, por sua vez, vai cair em desânimo, vai cair em tristeza, né? Porque somos seres ainda aqui em provas e expiações, né? Essa plenitude a gente vai alcançar de acordo com as provas, as expiações que a gente vai passando e todos os desafios do dia a dia. Então é mais ou menos isso, né? Essa é a interpretação da melancolia, é essa tentativa do espírito sair dessa condição de corpo, né? De sentir saudade da vida espiritual. Então, é mais ou menos nesse sentido que François vai trazer para a gente aí da interpretação da melancolia. E é interessante porque é justamente, né, ele não coloca como algo ruim, porque é o quê? Uma aspiração Uhum, do espírito em buscar isso, né? E aí me remete a essa ideia uhum, de que nós somos uma criação divina e que a gente tem dentro de nós a centelha divina que se dirige à perfeição. Então, assim, mesmo por todas as uhum, nossas tribulações e tudo, no fundo, o nosso espírito almeja essa felicidade, almeja chegar nesse estado. E claro, a gente está no corpo, a gente já esteve no plano espiritual, então a gente sabe, talvez, como é que é a livre movimentação, poder estar num lugar mais rápido, poder estar... Mas uhum. e o François recomenda que a gente resista a isso, que cumpra a nossa tarefa, né, como nós combinamos no plano espiritual, para que sim, no futuro, Uhum, a gente possa atingir essa felicidade, né? E aí tem a fala de que a felicidade não é deste mundo e que a gente está aqui para aprender, exatamente. para melhorar, mas aí também Uhum, eu acho interessante que o Leandro Machado, nessa palestra, ele comenta que é certo que a felicidade, assim, perfeita, essa felicidade que a gente gostaria que fosse, sem nenhum probleminha, vamos dizer assim, ela ainda não é desse mundo. Mas ele traz um poeta que ele vai dizer que a felicidade está onde nós a colocamos. Então, quando a gente uhum, passa a almejar essa felicidade em coisas simples, em coisas palpáveis, quando a gente deixa de colocar ela no passado ou num futuro incerto e começa a colocar a felicidade no nosso presente, a gente é sim de ser feliz, mesmo essa felicidade mais mundana, mas a gente é possível de ser feliz aqui na Terra também. perfeito, Uhum. perfeito. Acho que disse Que tudo. bom. E, bom, obrigado. Então, vamos então para a próxima pergunta, né? Que é, que é um pouco que a gente já conversou, né? Podemos dizer que existe uma melancolia saudável e uma melancolia prejudicial? Uhum. É, essa questão de diferenciar, né? E aí, como você bem colocou aqui nas duas outras questões, para a gente não colocar a melancolia como algo negativo e algo triste, mas também que a gente não pode romantizar. Mas aí, essa melancolia vai ser saudável quando a gente agir de forma resignada. O que significa isso, né? É a gente aceitar essa condição, que ela é momentânea, a gente sabe que ela passa. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente já sentiu essa tristeza. Não sei, Gabriel, se você já teve isso, mas eu tive recentemente, há pouco tempo, até que veio essa ideia de falar sobre isso. Mas é quando a gente interpreta esse estado, né? Quando a gente compreende, mas aí que a gente não luta contra ele, porque a gente sabe que se a gente lutar contra ele, coisas vão continuar acontecendo e a gente vai tentando achar resposta para uma coisa que não tem aqui, né? E aí a melancolia, essa seria a saudável, né? De não lutar contra ela, de interpretar ela e de reagir, né? É bom sim a gente ter esse momento íntimo, até porque a gente sabe que é a partir das dores, das emoções que a gente se conecta com Deus,
né? Então, ela sim é importante, ela sim vai ser saudável nesse sentido. Agora, quando a gente for passivo a essa melancolia, é um momento em que a gente sofre, que a gente deixa, não compreende essa situação e a gente não reage. Então, é eu ficar no estado melancólico, é eu ficar afundada na tristeza, é eu não querer interpretar, é eu não querer sair da situação, é eu me vitimizar por aquilo, ainda que seja muito difícil. É muito difícil. É muito difícil a gente não se sentir triste e falar assim, não, eu tô triste, mas vai ficar tudo bem. É difícil, é complicado, mas que a gente tente aí, dia após dia, quando esses sentimentos vierem à tona, quando a melancolia vier à tona, para que a gente consiga interpretar e tentar reagir. E aí, para complementar essa resposta, eu peguei a passagem de Emmanuel no livro da Esperança, que foi psicografado por Chico, que é a passagem de número 11, né? Que a gente vai poder ter um pouquinho melhor a interpretação de como seria essa melancolia construtiva, né? Que aí ele vai dizer, é um recorte só, tá? Eu vou dar uma lida aqui porque é só um recorte, mas é interessante que depois, se vocês quiserem, deem uma lida maior nessa lição de número 11 do livro da Esperança, que diz assim: em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior, que a gente disse aqui. Contudo, aqueles que registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, com quem guerreia o culto do entorpecente. Ou seja, ele está dizendo para que a gente não fique lutando contra essa tristeza, ficando ansiosos, mas sim que ela é importante, ela vai ser construtiva, porque demonstra a nossa saudade do que a gente já viveu de feliz naquela transição entre uma reencarnação e outra, né? A gente fica aí um período no plano espiritual para poder se refazer, para poder entender quais serão os próximos passos. Mas isso expressa a centelha divina que o Gabriel bem colocou aqui no começo da nossa conversa, né? E é interessante a gente pensar na melancolia como uma oportunidade para a gente, enfim, se melhorar, né? Sim, eu acho que é bem isso, assim, né? Uma oportunidade de autoconhecimento, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nesse sentido mesmo de examinar, Uhum. né? De tentar entender e não murmurar, não reclamar, né? Mas aceitar com resignação e como algo que pode gerar o nosso crescimento. E aí, fazendo o link com essa Uhum. questão da melancolia como estado poético, quando eu vi essa associação, eu logo lembrei de um livro que é o Devassando o Invisível, que é da Ivone Amaral Pereira, onde ela vai ter um capítulo, que é o capítulo 3, que ela narra o estado espiritual de Frederic Chopin na espiritualidade. E lá ela vai escrever ele e ela vai colocar a melancolia nele como uma qualidade. E aí ela vai narrar a coisa boa, assim, né, de quando ele tocava piano, que apareciam imagens, assim, que não eram melancólicas, assim, sabe, como uma nostalgia, uma espécie, mas isso estava ativo naquele momento criativo dele de tocar piano, né? Então essa melancolia também pode ser saudável, eu acho que no momento que ela nos ajuda na nossa criatividade, como a gente comentou. E aí eu também, outra, assim, por Perfeito. acaso, né, esse dia eu abri o evangelho, assim, tenho o costume de abrir, às vezes, justamente quando a gente tá meio melancólico, meio assim, abre o Aham. evangelho para ver o que pode ter, né? E caiu sobre a piedade. E os espíritos colocam que a piedade é uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus. E aí eles vão associar essa virtude a um estado um pouco melancólico também, porque a piedade, às vezes, a gente se entristece um pouco de ver algum irmão necessitado ou passando por uma situação negativa, mas ao mesmo tempo, aquela tristeza que vem, ela nos dá ânimo para auxiliar. E a gente tem uma alegria depois de fazer isso. Então, eu acho que essa ideia da Uhum. criatividade é muito boa, assim, né? E só para finalizar, essa parte da melancolia como saudável, no livro Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, ela vai falar que a tristeza
ela manifesta o equilíbrio do ser. Então, é normal que a gente tenha essa oscilação, que a gente esteja melancólico no dia, esteja feliz no outro, e isso é natural do ser, e aquele Uhum, que não tem essa oscilação é o motivo para se preocupar, porque ele não está expressando o sentimento deles. Então, eu acho que saudável a partir do momento que ela aparece e ela passa. Porque quando a tristeza aparece, uma melancolia, e ela não passa, aí eu acho que é o momento que ela pode se tornar prejudicial. E aí, pegando da tua fala, como tu bem colocou, se você ainda se revoltar contra ela, ela vai se tornar mais prejudicial ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que uhum. é esse, assim, né, o cerne disso, né, que a melancolia pode se tornar prejudicial quando ela é algo que nós só conseguimos olhar para dentro da nossa tristeza e nós deixamos de ver o mundo, a gente não consegue ver a saída e tudo mais. Então, nesse exercício de sempre esvaziar, sempre olhar para fora, sempre refletir sobre por que nós estamos sentindo, acho que a gente acha, assim, a forma de transformar isso numa coisa melhor. Assim. E, bom, Perfeito. e depois eu vou anotar a pergunta ali da Ida Vânia e depois a gente responde, tá bom? Vamos encerrar também essa primeira parte do nosso bloco de perguntas, que acho que e depois a gente fica a parte da Uhum. superação e a gente responde. E é assim, a doutrina espírita tem autoridade para realizar diagnósticos quando identificamos um estado de melancolia prolongado, que é justamente esse estado prejudicial, né? E qual seria o papel da casa espírita Uhum. nesse tipo de situação? Foi até o que eu coloquei lá no nosso estudinho, né? Eu não diria que autoridade para realizar diagnóstico. Claro que a gente tem todo o auxílio do plano espiritual para nos auxiliar, ainda que a gente não tenha a certeza e a certeza da causa de todas as coisas, mas tem um papel sim fundamental na identificação dessas possíveis tristezas. E aí eu vou pegar um recorte aqui do que aconteceu comigo, né? Eu voltei ativamente para a doutrina espírita na dor, né? Porque a gente sempre volta na dor. Olha lá, a melancolia trazendo um ponto positivo na minha vida. E aí, como a casa espírita me ajudou fazendo esse diagnóstico? Eu estava numa tristeza profunda, a gente vai no famoso atendimento fraterno, conversa com alguém, explica a situação, eles fazem, por fim, um diagnóstico, uma análise, né? E aí eles passam por aquele todo processo de, né, conselho, né, entre outros trabalhadores do centro, pedem ajuda ao plano espiritual para indicar caso necessário, fazer um processo de desobsessão, que às vezes acontece, porque esse estado de melancolia prolongado pode levar à depressão, à obsessão, tanto a auto-obsessão como a obsessão daqueles que nos cercam aqui nesse plano, né, encarnado, como desencarnado. Então, não sei se é autoridade, mas sim um papel fundamental nesse diagnóstico. Tá? Aí é uma opinião minha, e me corte se eu estiver falando muito bobagem. Mas aí ele vai, né, o centro espírita vai te conduzir àquele tratamento espiritual que é super válido, é super bem-vindo. Eu posso falar que eu melhorei muito. Na verdade, eu digo assim que eu não sei se eu posso falar curada, acho que posso, tô bem. Né? Pode ser que né, no meu futuro eu não sei o que me aguarda, mas nesse determinado momento eu me senti plenamente bem e curada. E aí, já indo para a sua pergunta do papel, né, da casa espírita, nada mais é do que prestar conforto, nada mais é do que prestar auxílio, nada mais é do que instigar a fé que às vezes está adormecida em mim. Porque no meu caso, né, fazendo uma análise minha, que é a pessoa mais próxima que eu tenho aqui para usar como exemplo, eu estava com a fé adormecida, né? Eu tinha me esquecido que Deus estava ali presente em diversas circunstâncias da minha vida, né? Então, o centro espírita, a casa espírita, me ajudou a reencontrar essa fé que estava dentro de mim, a exercitar novamente essa fé. E tem outras tantas atividades que o centro espírita pode te ajudar, não somente no lado espiritual, mas existem os trabalhos, né, de você levar um alimento, né, para os nossos irmãos em situação de rua, em você fazer a caridade, doar aquelas roupas que você não tem mais. Então, o centro espírita tem todo o lado social para você praticar a caridade,
não só material, como também a espiritual, a da mente, né, de prestar auxílio em palavras, como também essa parte mais de cuidado aí. E claro, a gente não pode deixar de lembrar, né, que a gente comentou também, do acompanhamento psicológico, né, com os profissionais da saúde, porque estamos aqui no mundo de provas e expiações da Terra e temos o auxílio, né, dos nossos amigos médicos que estudam, né, que se dedicam a cuidar da nossa mente e do nosso corpo, que aí estão super atrelados. Então, acredito que seja esse o papel da casa espírita e dos outros profissionais para ajudar a gente nesse processo de melancolia extensa, vamos dizer assim. Eu acho que perfeita a tua resposta, sim, Julia. Teu exemplo foi muito bom e eu acho que no teu caso, assim, essa forma como esse diagnóstico espiritual, essa ajuda, né? Eu acho que a casa espírita tem o potencial de dar essa ajuda, mas assim, acho que na tua fala fica nisso assim, ela te despertou e tu passou a caminhar em buscar, tu começou a enxergar isso, assim, né? E aí, quando eu fiz essa questão, ela é justamente provocativa, assim, porque é para pensar essa questão. E é no sentido de que a gente deve tomar cuidado, principalmente em realizar, por exemplo, diagnósticos médicos, de atender uma pessoa com caso de dizer que a pessoa está depressiva, ou dizer que a pessoa está com isso. Esse tipo de diagnóstico profissional a gente não pode realizar. E até mesmo alguns diagnósticos espirituais, por exemplo, a pessoa vai no atendimento fraterno e você vai dizer para ela que ela está com obsessor. Não, e aí a pessoa fica, esse tipo assim, né, de, não, muito direto é o que a gente deve ter cuidado nisso, assim, né. Mas aí, então, nesse sentido, assim, esses tipos de diagnóstico, eu acho que a doutrina não deve estar realizando, assim, né. Mas justamente, esse papel que ela pode realizar como, e aí a gente lembra, né, do Consolador Prometido, como a doutrina da consolação, como de indicar o caminho para que a gente possa se encontrar na vida. Esse papel, assim, ele é fundamental. E assim, eu tinha preparado uma fala nesse sentido, mas eu dei uma olhadinha. Para quem quiser, a gente tem uma palestra no nosso Instagram, que é da Isabel, que o nome é Saúde e Espiritualidade. E assim como a gente deve, sim, saber que num estado de, vamos dizer assim, de tristeza profunda, a gente deve procurar ajuda profissional, porque talvez numa casa espírita ela não consiga dar todo o suporte necessário. É interessante, ela coloca perceber como a medicina tem olhado para o lado espiritual, como cada vez mais os médicos têm tido cadeiras de espiritualidade na sua formação, assim, foi muito o que ela falou, né? E aí ela citou um estudo de que os pacientes que tinham uma espiritualidade, assim, de um médico lá, não lembro onde, né, mas depois eu li na palestra que dá para ver bem, né, mas quando os pacientes tinham uma espiritualidade interna, assim, vamos dizer assim, internalizada, não aquela meio exterior, assim, né, mas aquilo que existe dentro de nós, eles viviam mais, eles lidavam melhor com a doença, ou seja, eles tinham mais resignação, e assim, eles tinham mais resiliência, que é essa capacidade de sentir um problema, mas continuar firme, né? Então, assim, ela fala na palavra, eles tinham, vamos dizer assim, eu criando melhor músculos emocionais, que vamos dizer assim, essa é a ideia, músculos emocionais, mas essa capacidade de lidar, assim, né? Então, eu acho que, assim, que o caminho justamente, já disse Kardec, né? A aliança da ciência e da religião. Então, quando a gente passa por uma situação de uma melancolia prolongada, que a gente não sabe resolver, eu acho que o caminho é justamente esse. A gente se espiritualizar, que é muito importante, e que a casa espírita faz um papel super importante nessa relação, mas vendo que o estado não melhora, que os problemas não se resolvem, só buscar essa ajuda de um profissional, assim, né? E isso é falado tanto por Joana de Ângeles, por Divaldo, são sempre comentados dessas necessidades de, às vezes, utilizar esse auxílio, né? Então, vou te passar uma pergunta aqui, que aí da Vânia falou, tá? Nos tempos de confinamento que vivemos hoje, de que forma é possível lidar com a tristeza dos jovens que estão separados dos amigos, das atividades que faziam? É difícil, né?
Olha, difícil, difícil. Ó, eu só não vou falar que é tão difícil assim, porque tem me acontecido tanta coisa boa, porque eu vou tentar explicar. Com essa união dos jovens espíritas desse Brasil, eu conheci tanta gente, eu fiz tanta amizade, porque eu me permiti a falar com as pessoas. Quando a gente estava, né, próximo fisicamente, às vezes você olhava para alguém e falava assim: "Nossa, eu queria muito ser amiga dessa pessoa, mas eu não vou dar o braço a torcer e falar com ela. Vou ficar aqui quietinha na minha". E aí, nessa quarentena, como a gente está distante, assim, poxa, por que não mandar uma mensagem para essa pessoa e tentar ser amiga dela? Eu fiz isso várias vezes. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa, porque eu criei laços tão fortes de amizade, tão fortes. Então, uma dica é, duas, Ó, três. Vamos lá. Várias. A primeira é da gente se permitir a viver coisas novas. E aí eu digo assim: por que que você não faz uma nova amizade nessa quarentena, independente de quem seja? E aí eu levanto meu dedinho e eu falo: como que é o nome dela? e da Vânia? Edivânia? E É da isso? Vânia? E da Vânia. E da Vânia, você já pode me mandar uma mensagem, eu vou procurar você depois e a gente pode ficar amiga, tá bom? Primeira dica. Tira esse bloqueio, essa barreira. Segunda dica. Se você tem amigos e ainda está em contato com eles, ainda que seja por mensagem, combina uma noite e joga Stop, joga Gartic. Eu não sei se você conhece Gartic, mas eu jogo com os meus amigos. É um jogo tipo imagem e ação, só que é online. Então, o que que a gente faz? A gente abre uma telinha no Hangouts, né? A gente fica ali se vendo e abre uma telinha do jogo. E a gente, enquanto está jogando, a gente fica conversando e se vendo, enfim. É maravilhoso. Isso tem me ajudado a não ficar triste nesse momento de distanciamento dos amigos. E aí, num terceiro momento, de falar, de abrir o seu coração para os seus amigos que você, né, para os amigos que você já tem, para os amigos que você já tem esse laço. Abra seu coração no sentido de compartilhe o peso das coisas com eles. Eu tenho feito isso e isso tem estreitado os laços. Então, talvez seja por isso que eu não esteja triste nesse sentido de saudade dos amigos, porque eu tenho compartilhado. Olá, boa noite. Eu não tô te ouvindo. Por algum motivo eu não E estou te agora? ouvindo. Não, Agora tô, agora tô. esse Tá fone certo. parece que conecta, mas ele não conectou direitinho, sabe? Ele deve dar Sim. um Uhum. tiltzinho, né? Mas Ah, que agora eu tô bom. ouvindo. A Vanessa tá dando oi, boa noite. Boa noite, Vanessa. Oi, Ivan, tudo A Mara bem? entrou também, que é da nossa casa. Então, vou dar uns minutinhos, o pessoal ir entrando, né? Que a gente acabou de iniciar. Aí eles Perfeito, vão vendo ali e a gente vai começando. E tudo bem por aí? perfeito. Tudo bem, aqui tudo bem, Tranquilo? tranquilo. Daquele jeito, né? Tem hora que a gente dá umas surtadas, né? Mas É é normal, né? normal. E vocês aí, tudo Aqui, certo? tudo É. bem, aqui em casa tá tudo bem, né? Nós tivemos aí o ciclone aqui no nosso estado e tudo mais, mas agora a situação já está se normalizando, assim, né? Mas tudo tranquilo, na medida do possível. Uhum. Que A bom. Vai dar tudo vai certo. dar tudo certo. A Isabela mandou um oi também, que também é na nossa casa. E então tá. Acho que eu vou ir começando a ler uma mensagem pra gente ir entrando no clima do. E depois eu faço uma oração pra gente abrir e a gente começa o nosso bate-papo e o pessoal vai entrando. Tá bom? Então, Perfeito, hoje eu tudo bem. escolhi uma mensagem que hoje não abri no aleatório, mas que eu achei bastante pertinente para o nosso assunto, né? E que é do Emmanuel. Então é assim: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria.
A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a própria aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações, unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida, e por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos talentos de amor e paz reservado por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Bem pertinente ao tema de hoje. É muito legal essa mensagem. Bom, vamos então, neste momento, acalmar o nosso pensamento, o nosso raciocínio e entrando em sintonia com os nossos mentores, nossos guias espirituais, nossos queridos amigos que nos assistem, para que possamos realizar um bom bate-papo na noite de hoje, possamos ter uma boa interação, tirar as dúvidas e um ótimo aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim sim, vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Então, Júlia, primeiro eu gostaria que você se apresentasse então para o pessoal, falasse um pouquinho de ti, sobre o canal, para a gente ir te conhecendo um pouquinho melhor. Tá bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo do lado daí. Primeiro, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui, é uma honra participar, né, desse projeto que o Centro Espírita de vocês está realizando aí muito bem, né, porque nesse momento eu acho que a gente precisa mais mesmo que se unir. Então, é uma honra estar participando aqui, é um prazer, assim, muito enorme, muito grande, ainda que eu esteja a passos pequenininhos na doutrina ainda e falando, né, que é uma super responsabilidade, mas eu estou muito feliz, é uma oportunidade de crescimento imensa. Então, eu já queria deixar meu agradecimento tanto ao Centro Espírita André Pádua, mas também a vocês, né, né, toda a organização, ao Gabriel, que também foi super querido e super me aguentou essa semana, porque estava corrido no trabalho, mas ainda assim deu certo, vai sair, né? Vão sair ótimas reflexões. E né, introduzindo agora um pouquinho quem sou eu, meu nome é Júlia Medeiros, eu sou daqui de São Paulo, né? Daqui de São Paulo mesmo, da capital, eu moro na Zona Norte. E eu tô na doutrina espírita aí já faz aí 22 anos, né? Que é a minha idade, eu tô na doutrina espírita aí desde bebezinha, mas nesses últimos anos que eu venho me reencontrando, me redescobrindo, né? Saúde. E aí eu vim me redescobrindo nesse finalzinho de ano e eu criei o Espiritês no final do ano passado, em meados de outubro. E aí, coisa vai, coisa vem, né? Convites foram aparecendo para falar um pouquinho. Eu ainda estou a passos pequenininhos, como eu disse, mas é muito importante estar aqui, estar aprendendo e, acima de tudo,
escutar, né? Primeiro, quem escuta aqui somos nós. Então, eu estou falando primeiramente para mim, isso já é o mais engrandecedor. E acho que é isso. Tentei resumir aí mais ou Né? menos. Ótimo. A gente que agradece também por ter aceitado o convite. Acho que é muito importante mesmo fazer essa conexão e aproveitar dessas oportunidades que a gente tem nesse momento, né? Disso, assim, a gente sempre realizou Uhum. palestras presenciais e a gente ficava fechado ao nosso círculo das pessoas que moravam perto, né? E agora, com tudo isso, a gente tem a possibilidade de conectar e trazer pessoas novas, trazer conhecimentos diferentes, e isso tudo é muito bacana, assim, né? Então, a gente também agradece muito o convite. E, bom, então vamos lá, né? Hoje, representando um pouco da juventude, né, no movimento espírita também, que é importante que a gente Pois venha é. ocupar o nosso espaço, ainda mais agora nas redes sociais, né, que estão tão bem. Então, nosso tema de hoje, então, como eu falei no início, é como interpretar e sair do estado de melancolia. E aí, muito legal, tu falou, né, que a gente fala primeiro pra gente. E aí, quando a Jéssica falou o tema pra mim, eu pensei, poxa, não sei nada, né? Mas o motivo Uhum, veio, né? uhum. Então, vamos estudar e vamos aprender, e a gente sabe que sempre tira muitas coisas boas. E aí, a gente preparou o nosso roteiro, a gente conversou junto sobre isso, né? E uma das primeiras coisas que a gente poderia conversar, né, que eu acho, é como é que a gente podia definir a melancolia, né? O que seria a melancolia? Uhum. É, quando a gente vai analisar o significado das palavras, que eu gosto muito, então quando você me mandou, né, o roteirinho aí de perguntas para a gente discutindo, não poderia ser melhor do que começar a entender o significado da melancolia, mas antes eu vou só fazer um adendo aqui que a gente está se baseando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os bem-aventurados os aflitos, que é um pouquinho da lição que o Gabriel leu no começo, que é o item 5 que vai falar exatamente da melancolia. E aí, para a gente entender, né, o significado disso, eu vou usar minha colinha aqui e tentar explicando ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente procura no dicionário, a melancolia nada mais é do que um estado mórbido, né? Caracterizado por um abatimento mental e físico, que pode ser a manifestação de vários problemas psiquiátricos, né? Hoje, que é considerado mais como uma das fases, né, de um estado aí de depressão, psicose maníaco-depressiva. A colinha aqui, ela é boa, porque é difícil. Para quem não tem o domínio da medicina, tem a colinha aqui. E aí, no segundo momento, ele vai trazer que é um estado de grande tristeza, né? Um desencanto geral aí, que, por sua vez, em algum outro momento, vai ser considerada aí uma depressão. Então, em linhas gerais, a melancolia é um estado de profunda tristeza, né? Que antecede esse momento depressivo e que ele, por sua vez, é um pouco mais passageiro, né? Ao meu entendimento, me parece ser algo mais passageiro, né? Mesmo que ainda ele seja intenso, que ele seja forte, mas que é um estágio de grande angústia interior. Então, a pessoa que é melancólica, a pessoa que está melancólica, ela não sente o prazer em viver, ela não se alegra com nada. Então, naquele momento, ela reduz assim e vira um vazio. E aí, Gabriel, não sei se você quer me complementar alguma coisa, mas eu queria trazer a analogia, né, de um psicólogo, né, de um psicólogo brasileiro, que é o Rubens Alves, que vai tentar trazer uma analogia tanto quanto que para mim é bem interessante, né? Que ele vai trazer aí dois tipos de tristeza para gente. E aí fazendo essa analogia com a nossa natureza, né? Com o amanhecer, durante o dia e com o crepúsculo. Então, explicando assim mais ou menos, nesse primeiro momento, ele traz como tristeza diurna, né? A tristeza diurna que é quando a gente está sendo iluminado pelo sol, né? Que são tristezas que existem razões para essas tristezas. E aí o que significa, né? Quando você fica triste por um filho doente, quando você fica triste porque um amor se desfez, porque algum relacionamento não deu certo, quando você fica triste em ver que ainda existem muitas pessoas passando fome no mundo. Então, para essas tristezas que o sol está iluminando, elas existem, elas têm razão, elas têm causa, né? E aí ele vai dizer ainda que a tristeza é parte da nossa vida, que ela é uma reação natural da nossa alma, né? Diante da perda de alguma coisa ou de alguém. E
num segundo momento ele vai trazer a tristeza do crepúsculo, né? Que é aquele entardecer, é aquela troca, né? Do dia pela noite. E aí esse crepúsculo que vai ser vago é aquele momento triste, que é natural, que é onde a luz vai cessando para entrar a noite. E aí, nesse momento, ele vai falar que essa tristeza proveniente do crepúsculo tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Não existem razões para ficar triste igual aquela tristeza diurna que você tinha uma causa, né? Que você tinha, né? Meu filho está doente ou alguma coisa de ruim me aconteceu, mas esse crepúsculo não existe razão para ele, né? E aí a gente fica, né? O entardecer, a gente começa a ver nossas sombras aparecendo. E é meio que uma metáfora, ele diz, né? Que é uma metáfora para o que é a vida, né? Que é uma beleza das cores que vão se mergulhando dentro do escuro da noite. Por que eu trouxe ela? Porque, para mim, na minha opinião, é a personificação do que é a melancolia, né? Desse vazio, dessa troca do que é, do que a gente vê, do que é concreto, do escuro que acaba nos assolando intimamente, né? Então, eu acho que, tendo essas linhas gerais, a gente já consegue entender o que é um pouco da Eu melancolia. acho que trouxe muito bem, esclareceu muito profundamente, assim, essa análise com a natureza, eu acho que ela identifica um pouco esse estado de melancólico, né? E eu também, né, que eu vou falar aqui, eu Uhum, estou falando com base numa palestra que é Melancolia, Depressão e Superação, que foi dada pelo Leandro Machado, que é um médico espírita e falou sobre isso, então também estou sendo pautado nisso, assim, né? Mas é basicamente a mesma coisa que tu falou, né? É um estado de uma tristeza um pouco mais intensa, que não é necessariamente ruim, como tu falou, não tem uma causa, assim, né? E uhum, que às vezes ela até é usada como uma licença poética, né? Uma coisa que também te faz tu ter um contato com o teu interior e que faz tu se tornar criativo. E é muito legal tu falar do crepúsculo, porque várias vezes estava vindo o crepúsculo e vem aquele estado na gente, o crepúsculo, mas por uhum, quê e tudo mais. uhum. E aí, com esse esclarecimento, a gente entende que é justamente isso, né? O cessar da luz, o iniciar é o ciclo da vida. E, e eu acho que isso entra na nossa segunda pergunta, né? Então, e qual é a interpretação da melancolia no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a gente tem esse item lá, né? Uhum. Uhum. Quando a gente lê, né, a passagem ali daquele item 25, François de Geneve, que foi o que ditou, né, essa informação para a gente, ele vai trazer que a melancolia, ela é uma ânsia do espírito por uma vida melhor, né? Mas a gente sabe que Deus não criou essa felicidade para ficar presa no corpo, no solo terreno, aqui dizendo mais da terra, falando propriamente de onde a gente está encarnado, né? Essa vida melhor, ela vai vir para todo mundo, né? Depois que forem cumpridas as obrigações quais Deus nos confiou. Mas ele quer dizer que a melancolia é essa ânsia do espírito de atingir a plenitude, né? Só que a gente ainda está aqui, a gente está no corpo, né? E aí, partindo disso, François vai trazer para a gente que é quando a gente tenta sair do material para sentir os prazeres espirituais. Só que a gente não consegue, porque a gente está no corpo. E o nosso corpo, por sua vez, vai cair em desânimo, vai cair em tristeza, né? Porque somos seres ainda aqui em provas e expiações, né? Essa plenitude a gente vai alcançar de acordo com as provas, as expiações que a gente vai passando e todos os desafios do dia a dia. Então é mais ou menos isso, né? Essa é a interpretação da melancolia, é essa tentativa do espírito sair dessa condição de corpo, né? De sentir saudade da vida espiritual. Então, é mais ou menos nesse sentido que François vai trazer para a gente aí da interpretação da melancolia. E é interessante porque é justamente, né, ele não coloca como algo ruim, porque é o quê? Uma aspiração Uhum, do espírito em buscar isso, né? E aí me remete a essa ideia uhum, de que nós somos uma criação divina e que a gente tem dentro de nós a centelha divina que se dirige à perfeição. Então, assim, mesmo por todas as uhum, nossas tribulações e tudo, no fundo, o nosso espírito almeja essa felicidade, almeja chegar nesse estado. E claro, a gente está no corpo, a gente já esteve no plano espiritual, então a gente sabe talvez como é que é a livre movimentação, poder estar num lugar mais rápido, poder estar
Mas Uhum. e o François recomenda que a gente resista a isso, que cumpra a nossa tarefa, né, como nós combinamos no plano espiritual, para que sim, no futuro Uhum. a gente possa atingir essa felicidade, né? E aí tem a fala de que a felicidade não é deste mundo e que a gente está aqui para aprender, Exatamente. para melhorar, mas aí também Uhum. eu acho interessante que o Leandro Machado, nessa palestra, ele comenta que é certo que a felicidade assim perfeita, essa felicidade que a gente gostaria que fosse sem nenhum probleminha, vamos dizer assim, ela ainda não é desse mundo. Mas ele traz um poeta que ele vai dizer que a felicidade está onde nós a colocamos. Então, quando a gente Uhum. passa a almejar essa felicidade em coisas simples, em coisas palpáveis, quando a gente deixa de colocar ela no passado ou num futuro incerto e começa a colocar a felicidade no nosso presente, a gente é sim de ser feliz, mesmo essa felicidade mais mundana, mas a gente é possível de ser feliz aqui na Terra também. Perfeito. Uhum. Perfeito. Acho que disse Que tudo. bom. E, bom, obrigado. Então, vamos então para a próxima pergunta, né? Que é um pouco que a gente já conversou, né? Podemos dizer que existe uma melancolia saudável e uma melancolia prejudicial? Uhum. É, essa questão de diferenciar, né? E aí, como você bem colocou aqui nas duas outras questões, para a gente não colocar a melancolia como algo negativo e algo triste, mas também que a gente não pode romantizar. Mas aí, essa melancolia vai ser saudável quando a gente agir de forma resignada. O que significa isso, né? É a gente aceitar essa condição, que ela é momentânea, a gente sabe que ela passa. Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente já sentiu essa tristeza. Não sei, Gabriel, se você já teve isso, mas eu tive recentemente, há pouco tempo, até que veio essa ideia de falar sobre isso. Mas é quando a gente interpreta esse estado, né? Quando a gente compreende, mas aí que a gente não luta contra ele, porque a gente sabe que se a gente lutar contra ele, coisas vão continuar acontecendo e a gente vai tentando achar resposta para uma coisa que não tem aqui, né? E aí a melancolia, essa seria a saudável, né? De não lutar contra ela, de interpretar ela e de reagir, né? É bom sim a gente ter esse momento íntimo, até porque a gente sabe que é a partir das dores, das emoções que a gente se conecta com Deus, né? Então, ela sim é importante, ela sim vai ser saudável nesse sentido. Agora, quando a gente for passivo a essa melancolia, é um momento em que a gente sofre, que a gente deixa, não compreende essa situação e a gente não reage. Então, é eu ficar no estado melancólico, é eu ficar afundada na tristeza, é eu não querer interpretar, é eu não querer sair da situação, é eu me vitimizar por aquilo, ainda que seja muito difícil. É muito difícil. É muito difícil a gente não se sentir triste e falar assim, não, eu tô triste, mas vai ficar tudo bem. É difícil, é complicado, mas que a gente tente aí, dia após dia, quando esses sentimentos vierem à tona, quando a melancolia vier à tona, para que a gente consiga interpretar e tentar reagir. E aí, para complementar essa resposta, eu peguei a passagem de Emmanuel no livro da Esperança, que foi psicografado por Chico, que é a passagem de número 11, né? Que a gente vai poder ter um pouquinho melhor a interpretação de como seria essa melancolia construtiva, né? Que aí ele vai dizer, é um recorte só, tá? Eu vou dar uma lida aqui porque é só um recorte, mas é interessante que depois, se vocês quiserem, deem uma lida maior nessa lição de número 11 do livro da Esperança, que diz assim: em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior, que a gente disse aqui. Contudo, aqueles que registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial, que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, com que,
guerreia o culto do entorpecente. Ou seja, ele está dizendo para gente, para que a gente não fique lutando contra essa tristeza, ficando ansiosos, mas sim que ela é importante, ela vai ser construtiva, porque demonstra a nossa saudade do que a gente já viveu de feliz naquela transição entre uma reencarnação e outra, né? A gente fica aí um período no plano espiritual para poder se refazer, para poder entender quais serão os próximos passos. Mas isso expressa a centelha divina que o Gabriel bem colocou aqui no começo da nossa conversa, né? E é interessante a gente pensar na melancolia como uma oportunidade para a gente, enfim, se melhorar, né? Sim, eu acho que é bem isso, assim, né? Uma oportunidade de autoconhecimento, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nesse sentido mesmo de examinar, Uhum. né? De tentar entender e não murmurar, não reclamar, né? Mas aceitar com resignação e como algo que pode gerar o nosso crescimento. E aí, fazendo o link com essa Uhum. questão da melancolia como estado poético, quando eu vi essa associação, eu logo lembrei de um livro que é o Devassando o Invisível, que é da Ivone Amaral Pereira, onde ela vai ter um capítulo, que é o capítulo 3, que ela narra o estado espiritual de Frederic Chopin na espiritualidade. E lá ela vai escrever ele e ela vai colocar a melancolia nele como uma qualidade. E aí ela vai narrar a coisa boa, assim, né, de que quando ele tocava piano, que apareciam imagens, assim, que não eram, eram melancólicas, assim, sabe, como uma nostalgia, uma espécie, mas isso estava ativo naquele momento criativo dele de tocar piano, né? Então essa melancolia também pode ser saudável, eu acho que no momento que ela nos ajuda na nossa criatividade, como a gente comentou. E aí eu também, outra, assim, por Perfeito. acaso, né? Esse dia eu tava abri o evangelho, assim, tenho o costume de abrir, às vezes, justamente quando a gente tá meio melancólico, meio assim, abre o Aham. evangelho para ver o que pode ter, né? E caiu sobre a piedade. E os espíritos colocam que a piedade é uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus. E aí eles vão associar essa virtude a um estado um pouco melancólico também, porque a piedade, às vezes, a gente se entristece um pouco de ver algum irmão necessitado ou passando por uma situação negativa, mas ao mesmo tempo, aquela tristeza que vem, ela nos dá ânimo para auxiliar. E a gente tem uma alegria depois de fazer isso. Então, eu acho que essa ideia da Uhum. criatividade é muito boa, assim, né? E só para finalizar, essa parte da melancolia como saudável, no livro Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, ela vai falar que a tristeza, ela manifesta o equilíbrio do ser. Então, é normal que a gente tenha essa oscilação, que a gente esteja melancólico no dia, esteja feliz no outro, e isso é natural do ser, e aquele Uhum. que não tem essa oscilação é um motivo para se preocupar, porque ele não está expressando o sentimento deles. Então, eu acho que saudável a partir do momento que ela aparece e ela passa. Porque quando a tristeza aparece, uma melancolia, e ela não passa, aí eu acho que é o momento que ela pode se tornar prejudicial. E aí, pegando da tua fala, como tu bem colocou, se você ainda se revoltar contra ela, ela vai se tornar mais prejudicial ainda, entendeu? Então, assim, eu acho Uhum. que é esse, assim, né, o cerne disso, né, que a melancolia pode se tornar prejudicial quando ela é algo que nós só conseguimos olhar para dentro da nossa tristeza e nós deixamos de ver o mundo, a gente não consegue ver a saída e tudo mais. Então, nesse exercício de sempre esvaziar, sempre olhar para fora, sempre refletir sobre por que nós estamos sentindo, acho que a gente acha, assim, a forma de transformar isso numa coisa melhor. Assim. E, bom, Perfeito. e depois eu vou anotar a pergunta ali da Vânia e depois a gente responde, tá bom? Vamos encerrar também essa primeira parte do nosso bloco de perguntas, que acho que e depois a gente tem a parte da Uhum. superação e a gente responde. E é assim, a doutrina espírita tem autoridade para realizar diagnósticos quando identificamos um estado de melancolia prolongado, que é justamente esse estado prejudicial, né? E qual seria o papel da casa espírita Uhum. nesse tipo de situação? Foi até o que eu coloquei lá no nosso estudinho, né? Eu não diria que autoridade para realizar diagnóstico. Claro que a gente tem todo o auxílio do plano espiritual para nos auxiliar
ainda que a gente não tenha certeza e a certeza da causa de todas as coisas, mas tem um papel sim fundamental na identificação dessas possíveis tristezas. E aí eu vou pegar um recorte aqui do que aconteceu comigo, né? Eu voltei ativamente para a doutrina espírita na dor, né? Porque a gente sempre volta na dor. Olha lá, a melancolia trazendo um ponto positivo na minha vida. E aí, como a casa espírita me ajudou fazendo esse diagnóstico? Eu estava numa tristeza profunda, a gente vai no famoso atendimento fraterno, conversa com alguém, explica a situação, eles fazem, por fim, um diagnóstico, uma análise, né? E aí eles passam por aquele todo processo de, né, conselho, né, entre outros trabalhadores do centro, pedem ajuda ao plano espiritual para indicar caso necessário, fazer um processo de desobsessão, que às vezes acontece, porque esse estado de melancolia prolongado pode levar à depressão, à obsessão, tanto a auto-obsessão como a obsessão daqueles que nos cercam aqui nesse plano, né, encarnado, como desencarnado. Então, não sei se é autoridade, mas sim um papel fundamental nesse diagnóstico. Tá? Aí é uma opinião minha, e me corte se eu estiver falando muito bobagem. Mas aí ele vai, né, o centro espírita vai te conduzir àquele tratamento espiritual que é super válido, é super bem-vindo. Eu posso falar que eu melhorei muito. Na verdade, eu digo assim que eu não sei se eu posso falar curada, acho que posso, tô bem. Né? Pode ser que né, no meu futuro eu não sei o que me aguarda, mas nesse determinado momento eu me senti plenamente bem e curada. E aí, já indo para a sua pergunta do papel, né, da casa espírita, nada mais é do que prestar conforto, nada mais é do que prestar auxílio, nada mais é do que instigar a fé que às vezes está adormecida em mim. Porque no meu caso, né, fazendo uma análise minha, que é a pessoa mais próxima que eu tenho aqui para usar como exemplo, eu estava com a fé adormecida, né? Eu tinha me esquecido que Deus estava ali presente em diversas circunstâncias da minha vida, né? Então, o centro espírita, a casa espírita, me ajudou a reencontrar essa fé que estava dentro de mim, a exercitar novamente essa fé. E tem outras tantas atividades que o centro espírita pode te ajudar, não somente no lado espiritual, mas existem os trabalhos, né, de você levar um alimento, né, para os nossos irmãos em situação de rua, em você fazer a caridade, doar aquelas roupas que você não tem mais. Então, o centro espírita tem todo o lado social para você praticar a caridade, não só material, como também a espiritual, a da mente, né, de prestar auxílio em palavras, como também essa parte mais de cuidado aí. E claro, a gente não pode deixar de lembrar, né, que a gente comentou também, do acompanhamento psicológico, né, com os profissionais da saúde, porque estamos aqui no mundo de provas e expiações da Terra e temos o auxílio, né, dos nossos amigos médicos que estudam, né, que se dedicam a cuidar da nossa mente e do nosso corpo, que aí estão super atrelados. Então, acredito que seja esse o papel da casa espírita e dos outros profissionais para ajudar a gente nesse processo de melancolia extensa, vamos dizer assim. Eu acho que perfeita a tua resposta, sim, Julia. Teu exemplo foi muito bom e eu acho que no teu caso, assim, essa forma como esse diagnóstico espiritual, essa ajuda, né? Eu acho que a casa espírita tem o potencial de dar essa ajuda, mas assim, acho que na tua fala fica nisso assim, ela te despertou e tu passou a caminhar em buscar, tu começou a enxergar isso, assim, né? E aí, quando eu fiz essa questão, ela é justamente provocativa, assim, porque é para pensar essa questão. Uhum. E é no sentido de que a gente deve tomar cuidado, principalmente em realizar, por exemplo, diagnósticos médicos, de atender uma pessoa com caso de dizer que a pessoa está depressiva, ou dizer que a pessoa está com isso. Esse tipo de diagnóstico profissional a gente não pode realizar. E até mesmo alguns diagnósticos espirituais, por exemplo, a pessoa vai no atendimento fraterno e você vai dizer para ela que ela está com obsessor. Não, e aí a pessoa fica, esse tipo assim, né, de, não, muito direto é o que a gente deve ter cuidado nisso, assim, né. Mas aí,
Mas, Bastante, então, nesse bastante. sentido, assim, esses tipos de diagnóstico, eu acho que a doutrina não deve estar realizando, assim, né? Mas, justamente, esse papel Uhum. que ela pode realizar como, e aí a gente lembra, né, do Consolador Prometido, como a doutrina da consolação, como de indicar o caminho para que a gente possa se encontrar na vida, esse papel, assim, ele é fundamental. E, assim, eu tinha preparado Uhum. uma fala nesse sentido, mas eu dei uma olhadinha. Para quem quiser, a gente tem uma palestra no nosso Instagram, que é da Isabel, que o nome é Saúde e Espiritualidade. E assim como a gente deve, sim, saber que num estado de, vamos dizer assim, de tristeza profunda, a gente deve procurar ajuda profissional, porque talvez numa casa espírita ela não consiga dar todo o suporte necessário. É interessante, ela coloca perceber como a medicina tem olhado para o lado espiritual, como cada vez mais os médicos têm tido cadeiras de espiritualidade na sua formação, assim, foi muito o que ela falou, né? E aí ela citou um estudo de que os pacientes que tinham uma espiritualidade, assim, de um médico lá, não lembro onde, né? Mas depois eu li na palestra que dá para ver bem, né? Mas Uhum. quando os pacientes tinham uma espiritualidade interna, assim, vamos dizer assim, internalizada, não aquela meio exterior, assim, né, mas aquilo que existe dentro de nós, eles viviam mais, eles lidavam melhor com a doença, ou seja, eles tinham mais resignação e assim, eles tinham mais resiliência, que é essa capacidade de sentir um problema, mas continuar firme, né? Então, assim, ela fala na palavra, eles tinham, vamos dizer assim, eu criando melhor músculos emocionais, que é, vamos dizer assim, essa ideia, Olha, músculos perfeito. emocionais, mas essa capacidade de lidar, assim, né? Então, eu acho que, assim, que o caminho é, justamente, já disse Kardec, né? A aliança da ciência e da religião. Então, quando a gente passa por uma situação de uma melancolia prolongada, que a gente não sabe resolver, eu acho que o caminho é justamente esse. A gente se espiritualizar, que é muito importante, e que a casa espírita faz um papel super importante nessa relação, mas vendo que o estado não melhora, que os problemas não se resolvem, só é buscar essa ajuda de um profissional, assim, né? E isso é falado tanto por Joana de Anges, por Divaldo, são sempre comentados dessas necessidades de, às vezes, utilizar esse auxílio, né? Então, vou Perfeito. te passar uma Uhum. pergunta aqui, que aí da Vânia falou, tá? Tá. Nos tempos de confinamento que vivemos hoje, de que forma é possível lidar com a tristeza dos jovens que estão separados dos amigos, das atividades que faziam? É difícil, né? Olha, difícil, difícil. Ó, eu só não vou falar que é tão difícil assim, porque tem me acontecido tanta coisa boa, porque eu vou tentar explicar. Com essa união dos jovens espíritas desse Brasil, eu conheci tanta gente, eu fiz tanta amizade, porque eu me permiti a falar com as pessoas. Quando a gente estava, né, próximo fisicamente, às vezes você olhava para alguém e falava assim: "Nossa, eu queria muito ser amiga dessa pessoa, mas eu não vou dar o braço a torcer e falar com ela. Vou ficar aqui quietinha na minha". E aí, nessa quarentena, como a gente está distante, assim, poxa, por que não mandar uma mensagem para essa pessoa e tentar ser amiga dela? Eu fiz isso várias vezes. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor coisa, porque eu criei laços tão fortes de amizade, tão fortes. Então, uma dica é, duas, três. Vamos lá, várias. A primeira é da gente se permitir a viver coisas novas. E aí eu digo assim: por que que você não faz uma nova amizade nessa quarentena, independente de quem seja? E aí eu levanto meu dedinho e eu falo: como que é o nome dela? E da Vânia? Edivânia? E É da isso? Vânia? E da Vânia. E da Vânia, você já pode me mandar uma mensagem, eu vou procurar você depois e a gente pode ficar amiga, tá bom? Primeira dica. Tira esse bloqueio, essa barreira. Segunda dica. Se você tem amigos e ainda está em contato com eles, ainda que seja por mensagem, combina uma noite e joga Stop. Joga Gartic. Eu não sei se você conhece o Gartic, mas eu jogo com os meus amigos. É um jogo tipo imagem e ação, só que é online. Então, o que que a gente faz? A gente abre uma telinha
no Hangouts, né? A gente fica ali se vendo e abre uma telinha do jogo. E a gente, enquanto está jogando, a gente fica conversando e se vendo, enfim. É maravilhoso. Isso tem me ajudado a não ficar triste nesse momento de distanciamento dos amigos. E aí, num terceiro momento, de falar, de abrir o seu coração para os seus amigos que você, né, para os amigos que você já tem, para os amigos que você já tem esse laço. Abra seu coração no sentido de compartilhe o peso das coisas com eles. Eu tenho feito isso e isso tem estreitado os laços. Então, talvez seja por isso que eu não esteja triste nesse sentido de saudade dos amigos. Porque eu tenho compartilhado minha vida com eles e isso tem me ajudado muito, muito, muito. Porque a gente começa a criar aquela empatia, ainda que seja difícil a gente ter empatia, mas a gente começa a criar laços mais fortes, né? Do tipo, todo mundo tá passando por isso junto, né? Principalmente os nossos amigos. Então, acho que essas três dicas aí podem superar essa tristeza aí, que é normal, ela vai vir, enfim. Acho que é isso. E o Uriel comentou, ó, eu fiz amizade com a Júlia nessa quarentena, você conhece, ó, viu? São essas as pessoas que vão aparecendo, e o Gabriel, com certeza, Gabriel, você também, infelizmente, já tem É, uma nova amiga na sua vida. Não sei se você queria uma nova amizade, então, mas sempre ó lá, bem-vindo. ganhou. É muito, muito bom. Assim, a resposta acho que serviu para mim também, como tu fala, né? Para quem ouve, assim. E eu acho que essa tua ideia de abrir-se a possibilidade de fazer coisas novas é uma das grandes chaves, assim, né? Eu mesmo tinha várias coisas que eu tinha uma resistência, assim, e pensei, não, mas quem sabe, né? Não tem muito, às vezes, o que fazer, vou Uhum, tentar. Todas as coisas novas que eu tentei uhum, fazer e que por mais que no passado eu não tinha, foram legais. Então eu acho que é essa assim, né, de ir vendo o que vai aparecendo, o que vai novo, estreitando os nossos laços de amizade com e usar as nossas ferramentas. Acho que assim, para mim, uma das grandes coisas da pandemia foi usar as ferramentas, essas internet, redes sociais, para coisas boas, para aprender coisas novas, para se conectar com as pessoas. Antes, a gente, é como tu falou, né? Vou dar um exemplo de família, né? A família tá lá, sempre vê uma vez no mês e tudo mais, e agora tu acaba ligando para a família quase todo uhum. dia. Ou seja, essa possibilidade, eu acho que a pandemia ela abriu um campo de possibilidades que a gente não enxergava se não fosse, não enxergaria se não fosse ela, né? E eu acho que essa é uma das formas de lidar e de encontrar novas atividades. Ou seja, bom, não posso fazer isso, então eu vou ter que procurar outras coisas. E aí no procurar, eu acho que a gente encontra. Então, Perfeito. Quem procura acha, já né? dizia o ditado, né? Bom, voltando para o É. nosso bate-papo, né? Para quem chegou agora, né? A gente está falando sobre como interpretar e superar o estado de melancolia. Então, é o tema que a Júlia escolheu, que é muito bom e muito feliz de estar participando hoje. E, bom, agora vamos passar, então, para esse segundo passo, né? Bom, a gente já interpretou, já entendeu, né? E para encerrar a interpretação, né? Quais as ferramentas o Espiritismo nos dá para que possamos interpretar o nosso estado de melancolia? Tá, vamos lá. O Espiritismo, ele vai ensinar, né? Ele ensina pra gente que esse mundo de provas e expiações, e aí linkado com coisas que a gente tem passado atualmente, é necessário para o aprendizado do homem, homem digo o ser humano, né? E aí, esse estado de tristeza, de desânimo, de melancolia, assim como revolta, desespero, ele vai prolongar, né? E vai nos ajudar a entender algumas coisas, a chegar na nossa evolução, a encontrar o propósito qual a gente se predeterminou a fazer, né? Que aí é, a gente vai tentar pegar essas coisas negativas e dar um novo significado. E aí que a gente usa essas ferramentas que o Espiritismo vai tentar trazer. Eu tentei linkar aqui alguns deles, né? Porque são vários. Mas os que eu julgo mais importante. Primeiro, a reforma íntima. A gente sempre fala de reforma íntima e aí no sentido do se conhecer.
né? Esse final de semana eu estava estudando com a mocidade sobre esse assunto da reforma íntima, e a gente chegou à conclusão de que a reforma íntima a gente faz desde o momento que nasce, porque a gente já veio aqui para a Terra com o propósito de se melhorar, de se conhecer. E aí, o autoconhecimento vai vir para a gente como uma ferramenta de interpretar, né, o que estou sentindo agora, como que eu vou lidar com certas situações da minha vida. E aí, para a gente sair dessa condição, a gente vai olhar para um carinha que todo mundo conhece, que é Jesus. Não existe melhor pessoa para nos ensinar as morais, né, para a gente se reformar intimamente, né, que está lá descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, como o Gabriel falou, que ele abre de vez em quando, é nosso livro de cabeceira. Então, a reforma íntima vai nos ajudar a se conhecer, por que que eu estou agindo dessa forma, né? Por que que eu fico chateada às vezes quando falam alguma coisa para mim? Por que que eu sinto isso? E o porquê que eu deveria me sentir assim? Eu não deveria deixar passar? Às vezes não importa, às vezes não vale para mim. Às vezes é uma crítica construtiva para eu melhorar. Então, a reforma íntima nesse sentido. Aí a gente vai olhar também para a meditação, né? Na agenda cristã, lá do Chico, né? Psicografada pelo Chico, lá do Espírito André Luiz, no item 5, ele vai trazer a meditação, medite, né? E aí eu comecei a parar e olhar para aquilo e falei assim, nossa, eu vou tentar, né? Gente, que difícil. Menino, que loucura, né? A meditação é um negócio complicado que aí você fica quietinho aqui, respirando fundo, pensando aí, vem diversos pensamentos na sua cabeça, tipo, preciso fazer isso amanhã, preciso estudar, preciso responder as mensagens do celular. E aí foi o momento que meu amigo disse para mim, mas esse é um momento importante, porque você vai começar a vigiar os seus pensamentos na meditação. Então, a meditação seria importante para a gente ressignificar as coisas que a gente passa, e é nesse silêncio que a gente faz interior, né, no nosso íntimo, no nosso interior, que vai nos ajudar a interpretar e entender algumas coisas. De um outro momento, a gente tem a fé. Olha só, a fé, né? A gente sempre fala, ah, tem a fé, mas o que que é ter a fé, né? Eu no começo da minha transição de pessoa que estava num estado profundo de melancolia para esse estado agora mais calma, mais plena, mais tranquila, que diacho é ter fé, meu Deus? O que que é ter fé? A fé, ela provém de uma certeza que a gente tem de que existe uma energia superior nos ajudando, nos auxiliando, né? E é dessa fé que vão nos ajudar a passar pelas coisas complexas do dia a dia, né? Então, por exemplo, aparece um trabalho mega difícil para eu fazer. Aí eu respiro fundo e falo, meu Deus, não vai dar certo, o que está acontecendo? E aí você olha para dentro, você faz aquela reforma íntima rapidinha, se conhece, dá uma meditada, fala assim, por que que eu tô nervosa? Vou ter fé, vou confiar em Deus, vou fazer aqui, tá na mão dele, tô tentando fazer meu melhor e vou ter fé que vai dar certo. Tanto no que você faz, como no carinha lá de cima, que enfim, a gente sabe que tá nos ajudando e nos auxiliando. E aí é ter fé nesse sentido, para que a gente busque as bênçãos que a gente ganha no dia a dia. E aí, olhando para um sentido de pandemia, o tanto de amigo que eu fiz, ó, o tanto da fé que eu tive de construir novos laços, eu já ganhei. Eu já saí ganhando nessa quarentena, já fiz aí uma boa reforma íntima. Aí a gente vai ver a caridade também, né? A gente sabe que fora da caridade não há salvação. E aí, no filme do Divaldo, né, que o Gabriel comentou aqui também, né, o filme, né, O Mensageiro da Paz, a Joana de Ângeles traz uma frase que para mim me marcou muito. Eu acho que marcou muitas pessoas que assistiram. Inclusive, se você não assistiu, faça isso, que é incrível. Que ela diz assim, que quando a gente se dedica a enxugar a lágrima do outro, você não tem tempo para chorar. Então, ainda que é bom chorar, tá? Não guarda o choro, não. Chora, mas depois para e vai lá enxugar a lágrima do amiguinho. Mas é nesse sentido que a gente possa exercer o amor na caridade, né? Que a gente possa ser sublime ao outro. Aí, por fim, né, a prece é o maior momento de conexão com o plano do alto. A gente vai se revigorar em energia, a gente vai elevar nosso padrão vibratório, né? É certo que aquela conversa entre você, Deus, Jesus,
seu mentor, seus ancestrais que estão te acompanhando, que a gente não vê, né, vão aliviar as dores desse processo de tristeza. A gente fica aí buscando incansavelmente a felicidade que não é desse mundo, a gente sabe, infelizmente. Agora não é o momento, gente, mas a gente tem que ficar firme e pedir ajuda deles. Poxa, eles estão aqui para nós, eles estão aqui para nos auxiliar. Então a prece é esse momento de conexão e acho que encerra as ferramentas aí que o espiritismo nos ajuda para sair desse estado. Assim, muito, muito bom, assim, acho que é bem isso, né? Sensacional. Falei Não, é demais. porque cada uma cumpre o seu papel, né? E é íntimo e tudo mais. Então, a nossa próxima questão, Perfeito. mas acho que boa parte já respondeu, mas vamos ver se quiser dar mais alguma complementada, ui, já ia Tá. passar. A partir do momento que conseguimos interpretar o motivo do nosso estado de melancolia, quais são os caminhos que podemos seguir para superá-lo? Tá. Eu vou tentar resumir que eu olhei o horário, que o horário vai encerrar, né? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho. A gente precisa entender que a nossa verdadeira vida é a do espírito, que está no plano espiritual, certo? Entendendo isso, eu vou pegar aqui a ajuda de um psiquiatra vienense, né? Que ele tem um livro que se chama Em Busca de Sentido, que aí ele vai trazer duas forças psicológicas que vão nos ajudar a passar por essas situações dolorosas. E aí, por que eu digo que é importante a gente entender que a nossa vida real é no plano espiritual, que a nossa vida real é o espírito e não a carne e a matéria? Porque ele vai dizer assim: a gente tem essas duas forças, né? A capacidade de decisão e a liberdade de ação. E aí, o Viktor Frankl, né, que é esse psiquiatra, ele vai enfatizar que a gente não está à mercê do ambiente, não está à mercê dos acontecimentos externos, e sim que nós determinamos como vamos nos deixar influenciar, certo? Então é aquela coisa, né? Tá acontecendo uma pandemia, eu posso claramente me desesperar, surtar e sair correndo. Como eu também posso olhar isso como algo positivo, como algo de momento engrandecedor que eu vou poder ficar ao lado da minha família. Aqueles que não podem, né, e vão encontrar outras formas de ressignificar esse momento difícil. Então eu achei interessante trazer esse ponto que ele coloca, né, que é em busca de sentido. Quando a gente atribui o sentido para nossa dor, a gente não sente mais dor, porque o medo do novo vai fazer com que a gente fique perdido, com que a gente caia na melancolia. E aí, quando eu entendo o processo da dor, eu vou atribuir um sentido novo a ela, né? Então, é mais nesse sentido de atribuir sentidos, cabe somente a nós, né? Você, por exemplo, eu quero parar de fumar, não que eu fume, mas estou dando exemplo. Você aí que está assistindo a gente, você fuma, você quer parar de fumar. O que você vai fazer? Não, é difícil, eu não consigo, eu tentei já. É você que vai tomar essa decisão, né? Ninguém vai tomar essa decisão por você. Não é Deus, não é sua família, não são seus amigos. Essa decisão parte de você. E aí parte de nós atribuirmos o significado da felicidade e não cairmos nessa melancolia. Acho que Não, tentei acho que resumir. é bem isso, assim. A gente tem um estudo agora toda quinta-feira que a gente está estudando Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente está estudando todos os textinhos do Emmanuel, que ele comentou essa passagem assim, e eu acho que é o ponto principal que tocou, que é o que a gente vem conversando, ressignificar, ou seja, sentimentos assim como revolta, raiva, ódio, rancor, preguiça, ganância, a inveja, esses sentimentos, na verdade, eles vão atravancar a tua superação. O que a gente tem que fazer? É acalmar, é pensar e é refletir. Olha, por que eu tô assim? E agora? Bom, tá, tô assim, mas então vamos ressignificar. Vamos usar isso para dar um passo, mas dar mais um passo, né? Como diz o Emmanuel, né? A gente tem que usar isso para, vamos dizer assim, se aprimorar na vida, assim como o artista usa da pedra para fazer a escultura. Ou seja, né, a gente ganha uma aflição, mas a partir do momento que a gente usa daquilo para evoluir, para a gente ver, poxa, estou assim porque eu sou um pouco orgulhoso. E acontece, né? É uma coisa. Então, bom, então como isso É é um normal. alerta de que eu sou orgulhoso, agora eu vou focar para trabalhar o meu orgulho. Então eu vou crescer. Então
E às vezes, claro, vai ter uma aflição, vai ter alguma coisa. Mas aí quando tu faz esse processo de ressignificação, de usar vamos dizer assim, né, esse problema para se melhorar, aí tu é enquadrado no bem-aventurados dos aflitos, porque a consolação ela vai vir muito melhor depois, então, né? Então acho que é isso, assim, né? Os Perfeito. caminhos para superar são esses, né? De olhar para aquilo como uma coisa que vai nos acrescentar. E só para uma frase que é bem importante, mas é curtinha assim, né? De, por exemplo, quando a gente se sente melancólico, é saber que a gente não é melancólico, mas a gente está melancólico. Isso é uma coisa que é passageira, que pode Perfeito. continuar. Então, temos mais 5 minutinhos, né? E Perfeito. vamos para a nossa última pergunta, que eu acho que era importante a gente encerrar, que é assim. Superar o estado de Uhum. melancolia significa não ter mais esse sentimento na nossa vida? Uhum. Isso depende muito do processo de cada um. Eu acho muito difícil, ainda aqui vivendo em uma terra de provas e expiações, que a gente não tem isso de novo. Como você bem disse, a gente não é melancólico, a gente está melancólico. Existem momentos e momentos. Amanhã você pode acordar super bem. No dia seguinte, você pode ficar com aquela saudade que você não sabe explicar de onde vem. Mas eu acho que cabe a nós entendermos esses momentos, pegar eles e aproveitá-lo da melhor forma possível, né? A melancolia como um degrauzinho para subir no estágio da nossa evolução, né? Acho que Então, é isso, né? é isso. E é isso, acho que é importante, como tu falou, né? Às vezes a gente vai ficar bem e aquilo não vai voltar, mas às vezes aquilo vai voltar. E aí eu vou parafrasear o palestrante lá, né? E ele vai falar que é uma frase que para mim é muito marcante, né? Que ele fala assim: a superação não é um obstáculo que nós passamos e ele fica para trás, mas é um esforço contínuo de permanecer bem, mesmo com esse obstáculo. Ou seja, a saudade de um futuro permaneça, aí é um termo que ele usa para se referir ao luto, mas aí não vou entrar nessa questão, né? Mas assim, ou o apego a um passado ele permaneça, essa dor permaneça, essa dor vai se transformando em um desejo de viver. Desejo que nos dá novos anseios e faz com que a gente possa dar continuidade da vida. Então, superar nem sempre significa não sentir mais dor, mas saber aprender a conviver com aquela dor e trabalhar aquilo, assim, né? E em alguns casos a gente consegue sim se curar, né? Mas é bem isso, assim, que tu colocou e que a gente comentou na noite de hoje. Então, Julia, Uhum, acho que perfeito. era isso que a gente tinha para conversar hoje. Acho que fiquei feliz porque o primeiro roteiro que eu faço que dá certinho, assim, né? E Não, foi que era, perfeito. que era Foi importante perfeito. porque tínhamos duas propostas, que era interpretar e superar, e era muito importante que todas as perguntas fossem assim, né? E então tá. Se quiser deixar uma Respondido. mensagenzinha para o pessoal que nos assiste, Dá dá tempo? Ah, tempo. dá tempo. Eu vou ler um poeminha que eu retirei, é bem pequeno. Eu retirei do livro Pétalas da Primavera, de autores diversos, que vai falar um pouquinho da melancolia. E aí, para encerrar com chave de ouro. É de Antônio Barros. Não te deixes mergulhar no fel da melancolia. A tristeza que é de hoje é luz para novo dia. É isso. É isso. Foi isso. É isso. Então, que a gente consiga enxergar a melancolia como esse túnel escuro, mas que lá no fundo dele tem uma luz que vai nos dar um novo dia, né? Então, é isso. Então tá, muito. Não precisa de muitas palavras, né? Quando Não, não. resumindo, né? Então, assim, dizer que a gente salva nossos bate-papos na nosso IGTV, tá? Então, depois, se quiser compartilhar, a gente compartilha. Quem não assistiu desde o início pode rever de Claro. novo, então fique bem à vontade. Te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter feito esse bate-papo com a gente, pelos conhecimentos e ensinamentos que tu trouxe. Foi tudo muito maravilhoso, assim, acho que foi um enriquecedor, assim, e sendo eu, né, representando o CEAP hoje, agradeço profundamente, viu, por tudo. E esperamos que possamos contar contigo para mais vezes, para estar aí com a gente, conversando e tudo mais. Com certeza.
Mas com certeza, eu que sou honrada e grata de vocês terem chegado até mim em algum momento e alguém ter tido esse insight de, enfim, me convidar, eu fico muito, muito feliz, assim. O presente maior quem ganha sou eu, de conhecer pessoas incríveis, de conhecer projetos incríveis e sempre com o pezinho no chão, que a gente é só instrumento da espiritualidade que tá aqui, que eu tô aprendendo mais do que falando qualquer coisa aqui, que a gente tá É, tudo no mesmo estamos barco, todos né? juntos. Mas eu sou muito, A, muito grata. De verdade, a muito, gente muito também obrigada. fica. A Priscila falou, né? Foi lindo, amados. Sejam sempre bem-vinda, querida. E é da nossa equipe também. Então, as Ai, portas do teatro é? estão Ai, abertas também para a gente um ir beijo. fazendo, viu? Então tá. Agradeço todo mundo. Tem 2 minutos, né? Mas só falar porque esses bate-papos, assim, tudo para mim também tem sido muito bom e, assim, é enriquecedor mesmo, assim, né? E eu sempre digo, talvez algumas não seja, assim, tão para dizer, mas eu gosto de dizer que, assim, né? Que para mim é a certeza de que estamos num caminho bom, a certeza que estamos num caminho certo e a gente deve permanecer ele, porque para encerrar, né, é uma reflexão que a gente tem feito na nossa casa espírita que Jesus falou: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E com essas mensagens, com essa divulgação da doutrina, desses princípios, eu acho que a gente está, pelo menos, no caminho de tentar servir da melhor forma que a gente puder. Tá bom? Com certeza, com Então tá. certeza. Dá vontade de Muito bom. continuar, né? Mas não, agora não dá mais. Dá vontade, o Instagram corta a Então tá. gente. Uma boa noite. Boa noite, pessoal que assistiu. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu vou fazer um Pai Nosso, então, pra gente. Tá Pai bom. nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim E, seja. Valente, é o autoconhecimento ali, e é isso, é a reforma íntima e tudo mais. Então, a nossa próxima questão, Perfeito. mas acho que boa parte já respondeu, mas vamos ver se quiser dar mais alguma complementada, já ia Tá. passar. A partir do momento que conseguimos interpretar o motivo do nosso estado de melancolia, quais são os caminhos que podemos seguir para superá-lo? Tá. Eu vou tentar resumir que aqui eu olhei o horário, que o horário vai encerrar, né? Mas eu vou tentar resumir aqui um pouquinho. A gente precisa entender que a nossa verdadeira vida é a do espírito, que está no plano espiritual, certo? Entendendo isso, eu vou pegar aqui a ajuda de um psiquiatra vienense, né? Que ele tem um livro que se chama Em Busca de Sentido, que aí ele vai trazer duas forças psicológicas que vão nos ajudar a passar por essas situações dolorosas. E aí, por que que eu digo que é importante a gente entender que a nossa vida real é no plano espiritual, que a nossa vida real é o espírito e não a carne e a matéria? Porque ele vai dizer assim: a gente tem essas duas forças, né? A capacidade de decisão e a liberdade de ação. E aí, o Viktor Frankl, né, que é esse psiquiatra, ele vai enfatizar que a gente não está à mercê do ambiente, não está à mercê dos acontecimentos externos, e sim que nós determinamos como vamos nos deixar influenciar, certo? Então é aquela coisa, né? Tá acontecendo uma pandemia, eu posso claramente me desesperar, surtar e sair correndo. Como eu também posso olhar isso como algo positivo, como algo de momento engrandecedor que eu vou poder ficar ao lado da minha família. Aqueles que não podem, né, vão encontrar outras formas de ressignificar esse momento difícil. Então eu achei interessante trazer esse ponto que ele coloca, né, que é em busca de sentido. Quando a gente atribui o sentido para nossa dor, a gente não sente mais dor, porque o medo do novo vai fazer com que a gente fique perdido, com que a gente caia na melancolia, e aí quando eu entendo o processo da dor, eu vou atribuir um sentido novo a ela, né? Então é mais nesse sentido de atribuir sentidos, cabe somente a nós, né?
Você, por exemplo, eu quero parar de fumar. Não que eu fume, mas tô dando exemplo. Você aí que tá assistindo a gente, você fuma, você quer parar de fumar. O que que você vai fazer? Não, é difícil, eu não consigo, eu tentei já. É você que vai tomar essa decisão, né? Ninguém vai tomar essa decisão por você. Não é Deus, não é sua família, não são seus amigos. Essa decisão parte de você. E aí parte de nós atribuirmos o significado da felicidade e não cairmos nessa melancolia. Acho que Não, tentei acho resumir. que é bem isso, assim. A gente tem um estudo agora toda quinta-feira que a gente está estudando Bem-aventurados os aflitos. E aí a gente está estudando todos os textinhos do Emmanuel, que ele comentou essa passagem assim, e eu acho que é o ponto principal que tocou, que é o que a gente vem conversando, ressignificar, ou seja, sentimentos assim como revolta, raiva, ódio, rancor, preguiça, ganância, a inveja, esses sentimentos, na verdade, eles vão atravancar a tua superação. O que a gente tem que fazer? É acalmar, é pensar e é refletir. Olha, por que eu tô assim? E agora? Bom, tá, tô assim, mas então vamos ressignificar. Vamos a isso para dar um passo, mas dar mais um passo, né? Como diz o Emmanuel, né? A gente tem que usar isso para, vamos dizer assim, se aprimorar na vida, assim como o artista usa da pedra para fazer a escultura. Ou seja, né, a gente ganha uma aflição, mas a partir do momento que a gente usa daquilo para evoluir, para a gente ver, poxa, estou assim porque eu sou um pouco orgulhoso. E acontece, né? É uma coisa. Então, bom, então eu, como isso É é um normal. alerta de que eu sou orgulhoso, agora eu vou focar para trabalhar o meu orgulho. Então eu vou crescer. Então, e às vezes, claro, vai ter uma aflição, vai ter alguma coisa. Mas aí quando tu faz esse processo de ressignificação, de usar vamos dizer assim, né, esse problema para se melhorar, aí tu é enquadrado no bem-aventurados os aflitos, porque a consolação ela vai vir muito melhor depois, então, né? Então acho que é isso, assim, né? Os Perfeito. caminhos para superar são esses, né? De olhar para aquilo como uma coisa que vai nos acrescentar. E só para uma frase que é bem importante, mas é curtinha assim, né? De, por exemplo, quando a gente se sente melancólico, é saber que a gente não é melancólico, mas a gente está melancólico. Isso é uma coisa que é passageira, que pode Perfeito. continuar. Então, temos mais 5 minutinhos, né? E Perfeito. vamos para a nossa última pergunta, que eu acho que era importante a gente encerrar, que é assim: superar o estado de Uhum. melancolia significa não ter mais esse sentimento na nossa vida? Uhum. Isso depende muito do processo de cada um. Eu acho muito difícil, ainda aqui vivendo em uma terra de provas e expiações, que a gente não tem isso de novo. Como você bem disse, a gente não é melancólico, a gente está melancólico. Existem momentos e momentos. Amanhã você pode acordar super bem. No dia seguinte, você pode ficar com aquela saudade que você não sabe explicar de onde vem. Mas eu acho que cabe a nós entendermos esses momentos, pegar eles e aproveitá-lo da melhor forma possível, né? A melancolia como um degrauzinho para subir no estágio da nossa evolução, né? Acho que Então, é isso, né? é isso. E é isso, acho que é importante, como tu falou, né? Às vezes a gente vai ficar bem e aquilo não vai voltar, mas às vezes aquilo vai voltar. E aí eu vou parafrasear o palestrante lá, né? E ele vai falar que é uma frase que para mim é muito marcante, né? Que ele fala assim: a superação não é um obstáculo que nós passamos e ele fica para trás, mas é um esforço contínuo de permanecer bem, mesmo, mesmo com esse obstáculo. Ou seja, a saudade de um futuro permaneça, aí é um termo que ele usa para se referir ao luto, mas aí não vou entrar nessa questão, né? Mas assim, ou o apego a um passado ele permaneça, essa dor permaneça, essa dor vai se transformando em um desejo de viver. Desejo que nos dá novos anseios e faz com que a gente possa dar continuidade da vida. Então, superar nem sempre significa não sentir mais dor, mas saber aprender a conviver com aquela dor e trabalhar aquilo, assim, né? E em alguns casos a gente consegue sim se curar, né? Mas é bem isso, assim, que tu colocou e que a gente comentou na noite de hoje. Então, Julia, Uhum, acho que perfeito. era isso que a gente tinha para conversar hoje. Acho que fiquei feliz porque o primeiro roteiro que eu faço que dá certinho, assim, né? E que era importante.
Não, foi Que era, perfeito. que era Foi importante, perfeito. porque tínhamos duas propostas, que era interpretar e superar, e era muito importante que todas as perguntas fossem assim, né? E então tá. Se quiser deixar uma Respondido. mensagenzinha para o pessoal que nos assiste, Dá dá tempo? Ah, tempo. dá tempo. Eu vou ler um poeminha que eu retirei, é bem pequeno. Eu retirei do livro Pétalas da Primavera, de autores diversos, que vai falar um pouquinho da melancolia. E aí, para encerrar com chave de ouro. É de Antônio Barros. Não te deixes mergulhar no fel da melancolia. A tristeza que é de hoje é luz para o novo dia. É isso. É isso. Foi isso. É isso. Então, que a gente consiga enxergar a melancolia como esse túnel escuro, mas que lá no fundo dele tem uma luz que vai nos dar um novo dia, né? Então, é isso. Então tá. Muito. Não precisa de muitas palavras, né? Quando Não, não. resumindo, né? Então, assim, dizer que a gente salva nossas bate-papos na nosso IGTV, tá? Então, depois, se quiser compartilhar, a gente compartilha. Quem não assistiu desde o início pode rever de Claro. novo, então fique bem à vontade. Te agradecer muito por ter aceitado o convite, por ter feito esse bate-papo com a gente, pelos conhecimentos, ensinamentos que tu trouxe. Foi tudo muito maravilhoso, assim, acho que foi um enriquecedor, assim, e eu, né, representando o CEAP hoje, agradeço profundamente, viu, por tudo. E esperamos que possamos contar contigo para mais vezes, para estar aí com a gente, conversando e tudo mais. Com certeza, mas com certeza, eu que sou honrada e grata de vocês terem chegado até mim em algum momento e alguém ter tido esse insight de, enfim, me convidar, eu fico muito, muito feliz, assim. O presente maior quem ganha sou eu, de conhecer pessoas incríveis, de conhecer projetos incríveis e sempre com o pezinho no chão, que a gente é só instrumento da espiritualidade que tá aqui, que eu tô aprendendo mais do que falando qualquer coisa aqui, que a gente tá tudo no mesmo Estamos barco, todos né? juntos. Mas eu sou muito, A, muito grata. De verdade, a muito, gente muito também obrigada. fica. A Priscila falou, né? Foi lindo, amados. Sejam sempre bem-vindas, querida. Que é da nossa equipe também. Então, Ai, portas do teatro ah, é? estão Ai, abertas também para a gente um ir beijo. fazendo, viu? Então tá. Agradeço todo mundo. Tem 2 minutos, né? Mas só falar porque esses bate-papos, assim, tudo para mim também tem sido muito bom e, assim, é enriquecedor mesmo, assim, né? E eu sempre digo, talvez algumas não seja, assim, tão para dizer, mas eu gosto de dizer que, assim, né? Que para mim é a certeza de que estamos num caminho bom, a certeza que estamos num caminho certo e a gente deve permanecer ele, porque para encerrar, né, é uma reflexão que a gente tem feito na nossa casa espírita, que Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E com essas mensagens, com essa divulgação da doutrina, desses princípios, eu acho que a gente está, pelo menos, no caminho de tentar servir da melhor forma que a gente puder. Tá bom? Com certeza, com Então tá. certeza. Dá vontade de Muito bom. continuar, né? Mas não, agora não dá mais. Dá vontade, o Instagram corta a Então tá. gente. Uma boa noite. Boa noite, pessoal que assistiu. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu vou fazer um Pai Nosso, então, pra gente. Tá Pai bom. Nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim E seja.